Seja bem-vindo a mais um episódio do CX Experts Podcast. Eu sou Lu Molanda e serei sua host por hoje. Aqui vamos explorar o universo de CX, trazendo cases inspiradores e conhecendo um pouco mais sobre alguns dos maiores especialistas em experiência do cliente do Brasil. Esse podcast faz parte da CX Experts, uma plataforma desenvolvida pela Solux que conecta empresas e pessoas a profissionais deste universo. Na página, encontrar um expert é muito fácil. Basta clicar em Encontrar Parceiro. Para buscar o mentor perfeito para você, é possível filtrar os especialistas por temas, serviços e segmentos. Quando encontrar o expert perfeito para você, é só clicar em Ver Perfil. Lá, além de ver a biografia e competências do expert, você também poderá agendar uma conversa. Simples, não é? E caso você queira passar o seu conhecimento em Customer Experience adiante e se tornar um CX Expert, é só clicar em Ser Parceiro, preencher o formulário com as suas informações e aguardar a Solux entrar em contato. Para saber mais, acesse cxexperts.com.br. E no episódio de hoje, estou aqui recebendo a Ellen Frota, CEO e fundadora da MCX Experience. Tudo bem, Ellen? Oi, tudo bem? Oi, pessoal. Prazer estar aqui, coisa boa, falar de CX. Obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso de ter você aqui com a gente. Ellen, para todo mundo te conhecer, passa aí um pouco da sua trajetória. Eu tenho uma trajetória bem diferente das pessoas que atuam com CX, porque eu sou advogada de formação. Então, minha profissão base é essa, eu sou advogada. Mas que foi muito, muito importante porque eu vim desse mundo jurídico, que é um mundo muito de procedimentos e de regras. Então, eu entendia isso super bem. Tá na lei, aplica, né? Você não tem meio termos. E a minha transição de carreira foi quando um dos meus clientes me chamou para levar o departamento jurídico para dentro, né? Eu era líder da carteira. E eu fui, e chegando lá, no mundo corporativo, eu me apaixonei por ver as coisas nascendo. Me apaixonei, gente, não foi assim tão feliz. Foi na dor. Eu pensei, vou enxugar gelo, porque o que chega pra mim enquanto processo, eu tô vendo nascer na minha frente, né? Enquanto jurídico lá do escritório, eu não via nascer. E ali eu tava vendo nascer. E diante, eu amo causa raiz de problema, amo. Em tudo que eu faço, eu busco causa raiz. Eu penso assim, o que eu faço para nunca mais ver isso na minha frente como um problema de novo? Este problema não se repetir. E eu tenho essa mentalidade desde antigamente, e lá dentro da empresa eu falei, bom, ok, tem coisas a serem feitas aqui, e a minha injustiça ali com a história, vocês não estão cumprindo o que foi prometido para o cliente. Então era cabeça de procedimento mesmo. E na época o presidente, que já tinha uma essência de cliente, falou, então tá bom, doutora, já que você tá falando, assume. A minha transição de carreira foi assim, a forceps. Identifiquei o problema, me deram, ok, toma agora você senta na cadeira para solucionar. E eu tinha finalizado a minha pós em processo civil, falei, o que eu faço agora? Aí meti as caras, já tinha me apaixonado por isso, porque eu via a solução do problema efetivo. E comecei a fazer um curso atrás do outro, um curso atrás do outro. Eu tô falando há 12 anos, então não tinha CX aqui no Brasil. Era algo de cliente. Atendimento. Vinha atendimento, mas aí eu ia para as outras áreas da empresa e falava, mas o que você tá fazendo aqui na logística? Não era atendimento, né? O que você tá fazendo aqui em vendas? Não tem problema de vendas em atendimento. Mas eu falei, mas eu tenho que ir, porque isso aqui está impactando lá no cliente. Não tem a ver com atendimento, tem a ver com processo, tem a ver com a formação, tem a ver com o sistema. E aí eu fui estudando e identifiquei, olha só, existe essa área, experiência de cliente, e me aprofundei e nunca mais parei de estudar como nenhuma profissão deveria. Então essa foi a minha trajetória, e a grande virada da minha jornada foi quando eu estudei neurociência e entendi de ser humano. Quando eu entendi de ser humano, eu deixei de ser a profissional procedimental, a advogada. Foi aí que a advogada saiu. Então, não é tão lógico, não é simplesmente ter um processo, ter um procedimento, ter lá, como eu estava agora no World Summit, falando de tendências, é uma tendência, precisa disso, é uma necessidade, toma, empresa.
Não funciona na realidade assim. E eu só identifiquei quando eu estudei neurociência e fui na causa raiz, de novo, do ser humano. Como que um ser humano entende as coisas, o porquê que tem resistência a mudanças, o porquê de tudo isso. Então, hoje, dentro da minha jornada e como especialista em CX, eu foco muito no aculturamento, em mostrar o que é CX de verdade, tirar os mitos que existem dentro da nossa área, que são diversos, e mostrar o que funciona efetivamente para cada cultura e atuar com pessoas, na gestão da mudança organizacional, da mentalidade das pessoas. É isso que eu mais faço no dia a dia. E nesse caminho aí, o que te motivou quando você sentiu de criar a sua empresa? Porque existia já uma demanda. Como eu fui fazendo muitos cursos, né? E os meus cases começaram a falar mais alto. Então as pessoas foram, mas traz aqui também. E o Reclame Aqui na época me indicava como case, vai lá, o que ela fez, né? Eu tô falando de um mundo que não era aberto como é hoje, né? Não existia nunca um podcast falando de experiência de cliente. Então, eles mandavam as empresas para onde eu estava como bench mesmo. O que você fez? E aí nasce a necessidade. E eu percebi que enquanto as pessoas não compreendessem a causa raiz efetiva, não aconteceria essa transformação, né? Minha empresa chama MCX, o M é de metamorfoses. Então, quando você compreende como funciona o ser humano e para que você está atuando com isso, com o CX, aí sim você tem essa transformação. Antes disso, é só uma tendência, antes disso, é só algo externo. E não vem para dentro. Se eu não fizer efetivamente a minha cultura compreender o porquê que CX ali é importante, quais são os benefícios que todo mundo que tá nessa cultura, quais são os benefícios para cada área, inclusive, e o porquê dessa escolha. Então, se eu não tiver esses pontos, e o que eu via dentro do mercado, primeiro que não existiam muitas consultorias de CX, mas não se falava disso, não se falava da transformação do ser humano, do olhar. Qual é o olhar que eu preciso ter para o meu cliente? Eu preciso compreender que ele é um ser humano, ele não é só um cliente. Atuando com varejo, uma das coisas que mais me doía na época era que os vendedores em loja falavam assim, olha lá, tá entrando a minha meta na loja. Isso me doía demais, assim, demais. Ou enquanto eu ia na audiência, lá como advogada, eu ia na audiência, eu representando de empresa, eu não sabia o que fazer, onde sentar, o que falar com o juiz, como eu me portar, e eu olhava pra frente, tinha uma pessoa que estava tremendo, que estava com aquela raiva de eu não queria estar aqui, se a empresa cumprisse o que ela me prometeu, eu não estava aqui. E aí eu olhava aquilo, porque, né, existe hoje eu tenho clientes de escritório de advocacia e eu levo isso. Existe mitos, né, que todos os departamentos, todas as áreas têm, da justiça. Se eu falar qualquer coisa, eu vou sair preso. Não, existem muitos medos. Então, se eu, como empresa, não faço nem aquilo que eu prometi, eu causo nesse ser humano que estava lá na minha frente, que eu via tremendo, e antes da audiência, olhando assim, tipo, era só você entregar. Era só você cumprir. Por que você tá aqui? Então, eu olhava e entendia que tinha um ser humano ali com dor efetiva. Falando, não tem sentido eu causar uma dor desnecessária assim. É só... quem obrigou a empresa a estar no mercado? Ninguém obrigou. Então, se ela está, ela tem que cumprir. Mentalidade, de novo, de advogada, que era na época, né? E a MCX veio para isso. Não, eu preciso transformar o olhar das pessoas do cliente. Ele não é um cliente, ele é um ser humano. Ele é um ser humano efetivo. Hoje eu postei um vídeo no meu Reels mostrando disso, de uma propaganda de um carro. E aí nos testes eles estavam lá batendo a porta, assim, várias vezes. E aí os engenheiros lá pegavam uma bolsa e batiam no capô do carro, da bolsa, assim. E aí era o de teste. E no mundo real, o que era? Uma situação de um casal brigando dentro do carro, a menina saía, né? A mulher saía do carro e batia a porta. E aí depois ela saía, voltava e batia a bolsa no capô. Isso é possível. Isso é super possível. Então, se você entende que aquele cliente seu é um ser humano e o seu produto é uma solução para algum momento de vida desse ser humano, então não é um cliente, é um ser humano que ele está vivendo. A sua perspectiva em
achar soluções é muito maior. Você é proativo em muitas coisas. Mas espera, eu ajudo aqui, por que eu não posso ajudar ali? Eu já tenho essa expertise, eu entendo a vida do meu cliente. Então, este olhar para o consumidor faz muita diferença dentro das empresas, muita. A MCX vem para isso. Primeiro, a gente trabalha com pessoas. Entenda o olhar que você tem para quem consome. Depois desse olhar, aí sim a gente implementa as técnicas. Bacana. Como que a MCX ela desenvolve para as empresas, para elas mudarem, terem essa metamorfose nessa mentalidade mesmo de centralidade no cliente? Tá, primeiro, assim, ó, a gente trabalha com alguns passos, tá? O primeiro passo é o entendimento do que é a experiência de cliente. Ponto. O que é efetivamente CX? E aí, vamos limpando a história. CX não é marketing, CX não é um evento bonito que tem oba-oba. CX não é trazer felicidade para cliente, só se você for a Disney, ok? Fora isso, não é esse o escopo. O que é CX? É uma estratégia de negócios, ou seja, eu tô falando de business, algo para trazer resultado efetivo. Não é porque eu sou uma ONG, não é, e aí uma das brigas muito que eu tenho até com os departamentos de recursos humanos e com o CX é de falar assim, não é aleatório que eu vou cuidar do cliente, não é aleatório que eu vou cuidar do meu colaborador. Eu não sou uma ONG, exceto se eu for uma ONG. Se eu tiver um CNPJ de uma empresa efetivamente que precisa trazer lucros, é uma estratégia de negócio que visa resultados. Não é porque eu sou boazinha. Você não vê disso da Disney, você não vê da Amazon, você não vê das outras. Nossa, que empresa gentil. Não é. Não é sobre gentileza. É sobre estratégia de negócio. Então, eu gosto de começar com esse alinhamento de expectativas. A minha equipe até me zoa, porque eu fico fazendo assim o tempo todo de alinhamento de expectativas. O que é CX? É uma estratégia de negócios que visa melhorar e otimizar as interações entre a marca que você representa e os seus consumidores. Ok, então é disso. Eu traço o primeiro ponto, pilares. Quem é a marca? Para quem é a marca? E aí eu ajusto como esse relacionamento acontece. Por isso que não existe receita de bolo. E aí, Ellen? As pessoas, como que a gente vai começar? Vamos lá, deixa eu entender quem é você primeiro. Quem é você, cliente? Quem é você, o meu cliente na empresa? Você sabe quem você é? O que você quer entregar para o cliente? Então, a gente vende muito. Você não sabe quem você é. Qual é o impacto que você quer gerar no mundo? Qual é a solução que você traz para o cliente? Você sabe qual que é o seu produto. Mas não é a solução. Qual que é o seu diferencial? Nossa, o meu diferencial aqui nessa empresa, a gente não precisa de CX, porque nessa empresa a gente atende cliente como ninguém. Que diferencial. Isso não é CX. Então, o primeiro passo sempre é trazer a clareza. O que é a experiência de cliente? É a estratégia, business. Não é oba-oba. Você quer me contratar como consultoria para fazer um evento bonito? Eu não vou. Porque isso não é. Isso daí é um evento bonito. Você contrata um time de eventos. Não é estratégia de experiência de cliente. Aí, o segundo ponto que a gente precisa compreender... Eu entendi o que é CX. Próximo. CX é para minha empresa? Porque CX não é para toda empresa. Esse é um outro alinhamento importante, né, do mundo real. Não é para qualquer empresa. Se eu pergunto, se eu vou na dor do meu cliente, qual é a sua dor? Você quer crescer? Eu já tive, tá, cliente assim. Você quer crescer? Não. Você tem dor de reputação? Você quer melhorar a sua marca? Não. Tá tudo bem. Eu quero chegar, a minha meta é chegar no fim do ano como eu tô agora. Então você não precisa ser X. Sob hipótese, você não precisa ser X. Você já tem a sua estratégia. Você não, se ser X, que é uma estratégia de negócio, para melhorar e otimizar as relações entre empresas, não é aleatório, de novo, eu não sou uma ONG. É uma melhorar e para otimizar, para eu gerar resultados. Se você já está satisfeito com o resultado que você tem, não tem nenhum ajuste a ser feito, CX não é para você. Próximo. É disso, é compreender. E tem empresas que não são feitas para chegar no futuro, e a gente sabe. CX não é para essa empresa. E Luma, esse olhar que você tá me dando foi o olhar que eu tive lá no começo, assim, porque
empossada do propósito. Eu queria levar esse propósito para todas as empresas. Eu tinha esse âmago. E aí eu defendia com unhas e dentes. E depois eu fui entendendo, estudando, né, me aperfeiçoando e percebendo, não, tem empresas que não são feitas para isso. Elas não vão chegar no futuro. Por que eu vou fazer uma ação agora, que é de médio e longo prazo, para uma empresa que não vai chegar lá? A mentalidade do dono... uma vez eu fui num cartório, e aí nesse cartório, ele me chamou lá e, na verdade, não foi ele, né? Foi a equipe dele, do dono. E ele falou assim, não, eu não sei por que você tá... tudo aqui é rápido. Eu já otimizei tudo. Tudo aqui, meu atendimento é super rápido. E era registro de imóveis. Tudo aqui já é tudo rápido, não tem o que fazer. Então, assim, não sei por que você tá aqui. Aí eu olhei pra ele e falei, tá, é tudo rápido, você gosta de coisa rápida? Aí ele, lógico, né, óbvio. Eu vou chegar nesse ponto que o óbvio não existe, tá? Okay. É óbvio que tem alguém que não goste de coisa rápida. Olha aqui, aí mostrava-se a máquina. O cliente chega aqui, nem é atendido por gente. Vem aqui, paga e tem a certidão do imóvel. Aí eu olhei pra ele e falei assim, quantas pessoas conseguem comprar seu próprio imóvel no Brasil? É que você é dono de cartório, então você tem muitos. Então, para você, é corriqueiro. Agora, alguém que nesse momento, que efetivamente está com a certidão, com a matrícula, o que significa isso? Que juridicamente é agora que é meu imóvel. Antes não era. Agora é meu imóvel. Agora o documento está, né, direito real de propriedade. É agora que ele é meu mesmo. Você acha que eu demorei tanto para pagar um imóvel? Eu quero que o documento seja cuspido por uma máquina? Quem quer isso? Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Então vai lá, cuspiu e sair. É um ato. Aquele é um momento da verdade. Ali é um momento que sela todo o meu compromisso, que sela todas as parcelas que eu paguei. Sela tudo. Uma máquina. Coloca um ser humano para você ver aqui o nível de satisfação de entregar. Luma, parabéns, você conseguiu. Nossa, você já tá acima da média da maioria dos brasileiros. Parabéns. Sua família deve estar muito orgulhosa de você e tal. É só isso. A diferença de uma máquina, quanto que você investiu na máquina? Deixa uma pessoa para fazer isso. Olhar no olho do ser humano, de novo, olhar do ser humano. Olhar no olho do ser humano e parabenizar disso. E nesse momento, colocar numa pastinha o imóvel, ir lá, fazer uma sala, abrir uma espumante, vamos comemorar. Você acabou de comprar, seu imóvel é seu, agora que é seu. Dá uma caneta do seu imóvel, seu cartório, com a sua marca, tira uma foto. É isso. Então, CX, alinhamento de expectativas. Primeiro passo, explicar o que é CX. Segundo passo, realmente entender se CX é para aquela empresa. Porque, às vezes, não vai ser ok. Tá tudo bem, né? Ninguém é obrigado a nada nessa vida. E tá tudo bem. Aí, descobrimos, CX é para aquela empresa. Ótimo. É para quê naquela empresa? Eu preciso compreender a dor. Eu posso entrar numa empresa, né, no meu cliente, como consultoria, para ajudá-los a potencializar vendas. Melhorar uma empresa a ponto de melhorar vendas. Eu posso entrar como CX estratégia para melhorar a reputação. Eu posso entrar para CX para ampliar o mercado. Para que eu preciso de CX naquela empresa? Geralmente as empresas têm esse discernimento? Não, imaginei. Imagina, não. Eles já querem assim, coloca aí. Vamos lá. Eles não querem CX porque não entendem o que é. E aí, ok, eu expliquei o que é. Eu quero super. Então vamos lá, mas para quê? Se eu não tiver, gente, a gente não valoriza o ser humano, a gente não valoriza aquilo que a gente não entende. Simples assim. Se eu não compreendo o que é CX e o que CX pode trazer naquele ambiente que eu vivo, eu não tô nem aí. Muito pelo contrário, eu tô aí sim para fazer não dar certo como colaborador. Eu sou um excelente agente de afastar e repelir a mudança. Porque é mudança. Se eu não entendi o porquê que eu preciso mudar, quais são os benefícios da mudança, para que eu vou fazer?
Vai fazer sentido. Né? Pergunta pra você, Luma. Se falar assim, Luma, então, a partir de agora, ó, 7 horas da noite, você sai do trabalho, agora você vai malhar. Não, por quê? Porque você tem. Não vou fazer isso. Você pode ir na força, você vai fazer lá 2 aparelhos. Eu falo, não quero isso. Não entendi a necessidade daqui. É a mesma coisa emagrecer. Vamos lá, vamos emagrecer. Ah, vamos lá, meta de começo de ano. Todo mundo vai emagrecer. Da primeira semana em diante já acabou sua meta. Porque eu não tenho um compromisso sólido. Eu não compreendi efetivamente a dor, para que aquilo serve. Se é para mim ou não. Para que serve a cadeias de compromisso até fazer aquilo acontecer? Como que eu faço uma gestão da mudança, né? Então, voltando, agora eu vou para o terceiro passo. Entender o que CX pode fazer ali naquela cultura, naquela empresa que eu tô. Maravilhoso. Identifiquei isso. Próximo passo. Metodologia da MCX é do PLP, é do presidente ao porteiro. É porteira fechada. É assim que funciona. Meu primeiro cliente interno é o presidente. Gente, escada. Como que a gente lava uma escada? É de cima para baixo. Não funciona. Ai, vem um departamento aqui intermediário, um líder intermediário, alguém que tá com uma dor aqui estou falando de uma mudança estratégica. Não tô falando de um simples projeto. Estou falando de uma mudança estratégica. A estratégia é vinculada a que departamento? Ao dono, ao presidente, né? Ao C-level. Não é qualquer departamento que fala sobre estratégia. Então, internamente, a primeira pessoa a comprar, a entender, querer e desejar CX é quem manda na caneta. E a partir disso, a gente faz, dentro da MCX, a gente faz uma dupla jornada. Então, é o presidente e depois a gente vai no porteiro. Né? Simbolicamente, a gente vai no cargo mais baixo. Porque o que a gente começou a trabalhar aqui em cima, eu também começo a trabalhar aqui na base. Fazendo uma pressão pro todo, eu mantenho uma cadência de compromissos na mudança de cultura. É complexo, assim, mudança de cultura em CX é algo bem demorado. E você precisa preparar o terreno muito antes, fazer essa compreensão, vender o projeto. Porque senão você é tido, agentes de CX, a gente é tido como fura-olho. Olha só, tá vindo aqui pra quê? O que a Ellen tá fazendo aqui, né? Como eu falei no começo da minha carreira. O que a Ellen tá fazendo aqui? Vendo, nunca vi isso. Por que eu tenho que pensar lá na entrega? Não sou eu da entrega. Por que eu tenho que pensar lá? Então, se eu não tiver de cima para baixo essa cadência, se eu não tiver o aval em todos os momentos do presidente, ok, gente, eu já sei, vocês podem estar pensando assim, mas quem é o presidente executor que vai ficar junto? Não é a execução dele, é a validação dele, são coisas diferentes. Eu não preciso da execução dele, ele já me contratou para isso, eu preciso da validação dele. Então, se eu vou fazer a reunião de inauguração, eu fiz agora um monte de palestra no mês do cliente, né? O convite precisa ser feito pelo presidente, é diferente. Porque é uma estratégia. Não sai de um departamento, sai do departamento macro, estratégico, que está olhando para o futuro. CX, de novo, é médio e longo prazo. Então, se vem de alguém que tem este nível de decisão da empresa, é importante. Então, eu começo a dar sinais o tempo todo da importância de CX para aquela cultura, naquela linguagem, daquelas pessoas. Não é algo aleatório, porque senão, de novo, eu venho com um oba-oba que se tem aí de mercado. Lá vamos lá, né? Lá vem alguém falando que cliente tem sempre razão, eu tenho que falar amém para cliente, para tudo. E não é. Se alguém falar isso para vocês, isso não é CX. Isso não é CX de jeito nenhum. Entender de CX, né? Para que serve para minha empresa? Eu tenho 3 pilares. Quem eu sou como marca e para quem eu sou. Como eu disse, eu não sou para todo mundo. Eu não posso. Então, se eu venho um outro cliente que não é o meu cliente ideal, que não é aquele cliente que realmente entende valor no meu propósito como empresa, eu não vou dar razão para ele. Por que eu daria essa razão para ele? Nas minhas palestras eu dou o exemplo
da Starbucks e da... Até passei agora em frente e tirei uma foto da The Coffee. Você já foi? Tem aqui perto, né? A diferença da Starbucks é uma empresa de experiência de cliente, né? Sabemos. Feita para quê? Justamente para que ali seja um ambiente casa. É acolhedor. Então, você vai na estrutura da loja, é luz branca, é sofá, é macio. Você não vai ver nenhum atendente da Starbucks sair lá do balcão e vir lá no sofá que você tá sentado há horas, falar assim, então, você quer consumir mais alguma coisa? Ele não vai fazer isso, ele é treinado para não fazer isso. Por quê? Ali é na casa. Por que a gente é chamado pelo nome? Só porque é bonito? É porque é coerência com a estratégia. Na sua casa, você não é chamado de senhor, senhora Luma. Não entende, eu preciso... Isso faz parte da coerência da estratégia da marca. Agora vamos lá para o The Coffee, que é uma empresa to go. Eu tô aqui para facilitar, eu sou tecnológica. Meus colaboradores, lógico que eles são treinados para dar um bom atendimento. Agora, não espere ser chamado pelo nome. Muitas vezes você vai pedir lá... O ideal, você pede lá pelo aplicativo, passou. A foto que eu tirei, que eu vou colocar no meu slide, é mostrando a estrutura. É uma banqueta de madeira que tinha ali. Por quê? Não é pra você ficar. Não é pra você ficar muito. O lugar que é madeira, duro, biologicamente, o ser humano entende que não é tão confortável. E onde não é confortável, não é pra eu ficar. Então, assim, aí se chega um cliente da Starbucks na The Coffee e fala assim, nossa, mas eu não me senti assim em casa lá. Verdade, não é pra você se sentir em casa. É hoje muito bem, boa percepção. E aí, se eu não tiver colaboradores treinados para minha marca, que é o primeiro pilar, que é o D, quem eu sou, o que esse colaborador do The Coffee vai falar? Luma, desculpa. Nossa, não acredito que não te atenderam assim. Que absurdo. Eu vou falar com o meu gerente. A próxima vez que qualquer loja que você for agora, do The Coffee, você vai ter um atendimento diferenciado. Mentira, não vai. Não é proposta de marca. Então, são vários elementos ao mesmo tempo que a gente precisa trazer dessa clareza. Trazer o que é CX, para que serve ali, quem é que eu estou representando. Porque muitas das vezes eu vou lá, a gente começa a fazer o processo de consultoria, a marca decide quem ela quer ser, entende o propósito, entende os pilares de experiência que vai entregar, e eu tenho muitas pessoas internas que eu não vou fazer isso. Não concordo, nunca fiz isso. Ok, seleção natural, tá tudo bem. Eu preciso, essa sou eu. Vamos lá, Disney. Nossa, hoje eu não tô com vontade de sorrir pra cliente, não. Não, hoje não. Hoje eu vou passar. Não existe isso dentro do mundo da Disney. Não é sobre você mais. Eu preciso compreender que eu faço parte de um sistema. E deste sistema não sou eu mais Ellen. Eu sou a Ellen, representante da MCX. Eu sou a Ellen, representante da Disney. Eu sou a Ellen, representante da onde? Da Starbucks? Exige uma postura minha. Do The Coffee? Exige outra postura minha. Porque depende de quem é a empresa. Essa é a primeira base sólida. Senão, a gente cria o que eu falo para os meus clientes, senão a gente cria algo, uma ameba. O cliente vai lá, reclamou aqui, não tive esse atendimento. A empresa não é para isso, não tem esse pilar, não tem esse valor. Aí ela vai lá e se desestrutura 100%. E vai para cada hora num lugar. Então, assim, cliente tem sempre razão, só se você não tem uma estratégia de CX. Porque se você tiver, você sabe que o cliente tem suas próprias razões, não que eu concordo com elas. E existe esse posicionamento. Eu lembro que no meu MBA, eu fiz um MBA de experiência de cliente. E aí a gente estudava vários cases. E na época a gente estudava o case da Natura, que é uma coisa bem bacana. E a Natura fez um reposicionamento de marca, porque antes a Natura era o quê? Era revistinha, né? Revistinha, e quem que comprava das revistinhas? Eram as senhorinhas. E aí, quando ela fez esse reposicionamento, trazendo uma diversidade para os clientes, né? Eu entendo o meu novo perfil de consumidor. Então, eu vou falar sobre diversidade. Eu vou representar a diversidade para ter conexão com o meu cliente. E aí, na época, ela fez o primeiro comercial do Natal, dando presentes, né? Dando presente da Natura.
E aí dava entre casais homoafetivos. E as senhorinhas... Mas as senhorinhas começaram, que absurdo, porque você nunca foi assim, Natura, que absurdo. E como a Natura sabia quem ela era, ela teve esse reposicionamento, a resposta dela foi: eu sinto muito se você é preconceituoso. Eu não sou. Este é o meu cliente. Ah, mas eu nunca mais vou consumir da Natura. Ok, faz parte. Eu não sou para todo mundo. Eu não sou para todo mundo. Se você não tá coerente com porque o pilar D é sólido. Se você não tá coerente com quem eu sou, ok, tem outras empresas que vão aí abraçar o que você quiser, tá tudo bem. Eu não vou mudar quem eu sou, porque eu sei para quem eu sou. Isso para mim tá muito específico e muito claro. É isso, entende? Tem muitos alinhamentos internos antes. Ó, a gente tá aqui falando que já 15 minutos, mais? Pouquinho. E eu não falei de nenhum processo, nenhuma técnica ainda. Porque antes eu preciso falar sobre o olhar das pessoas. Quem que eu represento? Se eu perguntar hoje o que sua empresa vende, não sei. Acho que eu faço aqui, eu faço parte da fábrica, né? Eu aperto parafuso só. Mas você sabe que se você apertar o parafuso errado, se você não souber o porquê que você está apertando esse parafuso, existe uma cadeia absurda de consequências. E aí você vê muita síndrome de cachorro magro, de não entender a outra empresa sempre é melhor, na outra dá esse benefício, na outra faz isso. Por quê? Não existe olhar interno, o D sólido internamente. Olha o que eu faço, olha o impacto que eu causo nas pessoas. Olha só onde que o nosso produto, o nosso serviço entra na vida do consumidor. Se a gente não fizer isso, qual a consequência? Se você na hora ali estiver apertando esse parafuso não compreender, uma dessas palestras que eu dei agora que eu dei no mês passado de um cliente meu, ele vende geladeiras para empresas, né? Atua na refrigeração. E uma das clarezas era disso, das pessoas que representam internamente a marca, compreender uma borracha da geladeira ali não certa, o motor não funcionando, impacta não é só na vida de uma pessoa, impacta num negócio inteiro, business, de alguém, de um empresário que depende disso. Que não é grande, que foi lá, que pegou um empréstimo, que é a primeira vez que está empreendendo na vida, a família inteira em cima, né? Porque a gente vem de uma cultura para não empreender, de vai lá, pega estabilidade. Até pouco tempo atrás, meu pai me mandava concurso. Então, a gente tem uma pressão da sociedade que empreende. Então, se eu sou uma empresa que atendo outras empresas, eu preciso saber disso. Se eu não der prioridade para aquele cliente que é business, é a reputação dele, que vai por água abaixo por causa do meu produto que falhou, por causa, de novo, só de um parafusinho, por causa de algo que internamente, na hora que eu estava produzindo, não foi levado em consideração o impacto que eu, como empresa, gero num outro ser humano. Legal. Muita coisa, Não, né? trazendo disso, você trouxe aí vários cases aí, né, de coisas que você já participou. Qual você acredita que foi o erro mais comum que as empresas que você já viu aí, qual foi o erro mais comum que elas cometeram em experiência do cliente? Ixi, só sacanagem, né? Mais comum. Mais comum... Não entender o que é CX, efetivamente, para que serve. É ficar nesse raso do atendimento, é ficar no raso de isso daqui é só de um departamento, não abraçar internamente e achar que uma empresa, acho que vão pensar que 100% dos meus clientes, assim, das empresas que eu conheci, é olhar só um pedaço da jornada. 100%. É não olhar o todo. É olhar só a jornada de compra. É ali. E o marketing totalmente focado para ali. Dali acabou. Soltei o cliente por aí. Pós-venda. Zero. E não entende o que o pós-venda se reverbera numa nova venda. O quanto que a empresa economiza em dinheiro mesmo, em estratégia, em esforço interno. Isso...
100% elas olham, independentemente de qual é o momento da jornada, é olhar só um dos pedaços da jornada. E achar que se eu solucionar só aqui, é o suficiente. Entendeu? Ok. E aí o meu papel, enquanto consultora, é mostrar que não. É mostrar que em todos os departamentos, né, que é do POP, em todos os departamentos, ajustes potencializam o todo numa velocidade e um engajamento interno disso. Nossa, eu represento... Nossa, eu não sabia. Coisas pequenas, Luma, do tipo... Antes de lançar um produto para fora, mostra para dentro. É simples. Uma das perguntas que eu ia te fazer era justamente, tem a ver com isso, que é que eu vi no seu LinkedIn que você fala bastante sobre EX também. Qual que é a importância e o impacto de ter alinhado ali a experiência do colaborador com a experiência do cliente? É que uma clama pela outra, né? Assim, vamos pensar no mundo real, no mundo business, que é o mundo que a gente fala de resultado, de última linha. É SX que puxa esse EX. Porque o dinheiro vem efetivamente do cliente. Então, pela lógica, é essa. E aí, quando eu falei lá no começo que o óbvio não existe, então, a partir do momento em que, se eu represento uma empresa, é óbvio que eu sei o que essa empresa faz. A gente tem esse olhar o tempo todo. É óbvio que você sabe, se eu represento a MCX, é óbvio que eu sei o que a MCX faz. Então, o olhar cego que traz o óbvio interno é de mostrar, mas eu tô com um monte de dor interna aqui, o que é mais fácil eu controlar? Mas como que eu começo a estudar comportamento? Para estudar cliente, começa interno. Mais fácil, tá no seu dia a dia. Você consegue monitorar de diversas maneiras. Começa a estudar de gente dentro de casa. Então, por isso que, assim... E outra, e aí é o pulo do gato. Faz 6 dias que saiu uma matéria da Amazon Go, que era aquele serviço da Amazon que o cliente entrava no QR Code pelo aplicativo, se logava lá, pegava o produto e ia embora. Simplesmente assim. Só que esse é o problema. Essa daí é o que se enxergava do lado de fora. O que acontecia do lado de dentro? E saiu essa matéria falando que vai ser um serviço descontinuado, porque em cada loja tinha mais de 1.000 colaboradores do outro lado das câmeras vigiando essa jornada aí do cliente, para ver se realmente tinha registrado e tal. Esse é o pulo do gato, porque uma empresa atuar com experiência de cliente, a consciência que o esforço... Eu tiro o esforço do cliente. Esse esforço vai para onde? Ele não some. Ele vai ser absorvido pela empresa. Ele vai ser absorvido pelos colaboradores. Não é aleatório. Não vai... Se eu tiro o esforço do cliente, se o meu cliente deveria fazer A espontaneamente, ele não faz. E eu vou criar, dentro da minha empresa, uma metodologia para que eu lembre o cliente do A. Então, tá vendo? Ó, eu tirei o esforço do cliente e coloquei para dentro. Então, os meus colaboradores serão onerados. Aí que entra a necessidade de EX. Porque gera um ranço, eu vou falar essa palavra porque é real, é um ranço interno de uma empresa que quem tá na liderança e quem não é chão de fábrica não entende. Um ranço assim, por que eu vou fazer isso pro cliente? O que eu ganho com isso? Olha só, cada hora aumenta meu esforço. Cada hora eu que tenho que fazer mais coisas. Que cliente folgado. Você começa a ter um ranço do cliente por uma falta de estratégia interna com essas pessoas. Que se eles compreenderem e tiver estratégia também interna coerente, eu amortizo determinadas dores estratégicas dos meus colaboradores em EX e eles entendem na prática o que é viver de uma experiência, o que é gerar um impacto positivo. E, mais uma vez, não é sobre felicidade. Porque se eu coloco para uma empresa entregar felicidade, ninguém entrega para o mundo aquilo que não tem. Simples assim. Como que eu falo para a Luma entregar felicidade para um cliente se a Luma está infeliz? Então, primeiro, não é felicidade que a gente vai trabalhar. A gente está falando de um mundo de adulto, um mundo no qual eu estou falando de trabalho, não estou falando de passeio.
Existe um outro meu trabalho de conscientização, a adultização dos profissionais. Isso aqui é trabalho, eu faço coisa muito chata no meu trabalho. Eu amo assistir, sou apaixonada pela minha profissão. Mas tem coisa que é muito chata. Eu não vou mentir, eu amo ser mãe. Mas tem coisa que é muito chata. Que eu penso 40 vezes. Vamos lá, Ellen, isso faz parte do seu papel. Sistematicamente, isso só cabe a você. Vamos lá. Não é que é bom, é chato, mas é meu papel. Então, quando você vai colocando as pessoas nesse entendimento, qual é o papel que elas ocupam, o que elas ganham, quais são as obrigações, quais são os deveres, mas também quais são os bônus. Constantemente esse alinhamento, você paga um preço por isso. Mas você vai fazer mais mesmo agora. Você está numa empresa que você é valorizado, você está numa empresa que você vai chegar no futuro. Você está numa empresa que está crescendo, que não, você não vai acordar amanhã, dia seguinte, essa empresa não existe mais. Então, quando você vai internamente usando EX para gerar valor para o seu colaborador, automaticamente ele valoriza. Eu não quero sair daqui. Sentei na Solux, não quero sair daqui. Eu compreendo. Nossa, eu faço muita coisa chata, real. Agora, eu tenho benefícios. Eu entendo que eu tenho benefícios. Eu entendo que eu vou chegar no futuro. Eu entendo como mãe de família que amanhã eu tenho emprego. Eu tô numa empresa sadia financeiramente. Uma empresa que está crescendo. E eu falo para minha filha, onde eu trabalho. Então, na hora que eu volto para casa, eu consigo mostrar para ela um valor. Porque também é a minha responsabilidade. Então, CX precisa do EX para realmente se manter. Porque, caso contrário, eu tenho muito esforço interno, porque eu tirei várias coisas do cliente. Muito esforço interno. Sem justificativa, sem a clareza dos benefícios. Eu vejo meus clientes, não, mas essa empresa aqui paga, tem um monte de benefícios. E por que os colaboradores estão reclamando? Aí eu pergunto, se eles sabem? Eles sabem que tem outras empresas que não pagam? A sua responsabilidade em vender a sua empresa? Qual é a sua responsabilidade de vender um cargo? Vender o que você faz? Eu falo, todos nós somos vendedores. O tempo todo. Vender o quê? Minha ideia. Vender aquilo que eu acredito. Vender aquilo que eu faço. O tempo todo a gente é vendedor de coisas, ideias, de posicionamento. Então, se eu consigo vender, se eu consigo fazer o outro compreender, fica tudo muito mais fácil. O outro vai entender. Mesmo sendo chato, mesmo lá, falando, droga, vou fazer isso aqui. Mas eu entendi o porquê. E quando você para e explica o porquê para alguém, o que tem no fundo disso, biologicamente falando? A pessoa se importa comigo. E aonde a gente se sente importante como ser humano, gera o pertencimento. O pertencimento, biologicamente, me mantém vivo, porque vai me manter no grupo. Eu sou sobrevivente. Se a pessoa para me explicar, ela tá me puxando para fazer mais e melhor, porque ela conta comigo. A semana passada mesmo, num cliente, eu faço parte eu sou mentora da empresa de cultura, e aí vários líderes vieram falar comigo. Não, mas tá puxado demais, a liderança tá exigindo muito, né? A liderança macro tá exigindo muito da gente e tal. E eu fui ver a comunicação da liderança. E não existia falar o porquê. Luma, vem aqui, ó. Por que eu tô insistindo em você fazer isso? Porque eu acredito em você. A partir do momento que eu não acreditar mais em você, eu não tenho obrigação nenhuma de estar com você aqui na minha frente. Então, enquanto eu tô te puxando, enquanto eu tô exigindo, enquanto eu não aceito o seu erro, não é só por mim. Eu não aceito porque é isso que você quer pra sua imagem profissional. É um mundo de adulto. Essa é a sua carreira. Não é só pra empresa. É a Luma, é o seu nome. Como que você aceita isso pra você? Então, se eu paro e explico o porquê das coisas, você pode não concordar comigo ali na hora, mas depois você vai refletir como acontece. É verdade, né? Eu olho pro lado, aquela pessoa, a gente não dá feedback na hora do desligamento. Desligou. Então, se a pessoa não está insistindo, não está me dando mais feedbacks, ela já desistiu de mim. Pronto, morri do bando. Não é o que eu quero, não é que ninguém quer isso. Então, tem muitas coisas que precisam acontecer internamente para o cliente sentir lá na ponta.
Porque, de novo, ninguém entrega aquilo que não tem. Legal. Ellen, já caminhando aí pro final, a gente gosta sempre de finalizar com um case de sucesso, de experiência do cliente. Você tem algum para compartilhar com a gente? Tenho certeza que tem. Eu tenho 2 queridinhos, assim. Posso falar rapidamente dos 2? O primeiro é o meu inicial, né? Que eu tenho um xodó, quando eu fiz a minha transformação de carreira, que foi numa empresa de construção, de material de construção. Então, que na época tinha muitos processos, me justifica a minha existência como advogada lá neles, e não era reconhecido publicamente pelo Reclame Aqui, não recomendado. E quando eu assumi e comecei a fazer toda essa transformação, a gente só não zerou o processo, porque, né, a justiça é direito de todo cidadão, mas a gente ganhava muito na justiça. E ganhava até litigância de má-fé. O juiz dava para o cliente: olha o que essa empresa faz por você. Então, era JEC, né, Juizado Especial Cível, coisa que geralmente as defesas são... A defesa não tem nada de documento. E a gente juntava lá 30 documentos diferentes, mostrando o tempo todo o serviço, a proatividade, comprovando que a gente estava lá pro... E aí o juiz falava: não, tá zoando, cliente, que você veio aqui para reclamar dessa empresa. Então, é um case muito bacana. Cliente RA1000 hoje, né? É a Madel Madeiras, muito bacana, e atua no material de construção. Então, tá em obras, que é uma área bem desafiadora. Esse é o meu primeiro case de carreira, que eu tenho um apreço absurdo. E o outro é de uma casa de repouso de luxo no Rio de Janeiro. Porque é um segmento que as pessoas têm muito preconceito. Quando fala disso, né? Uma casa de repouso, né? Nossa, você X no asilo. E eu tenho muito esse carinho por mostrar, por levar juízos de valor, assim... Olha o que é efetivamente uma casa de repouso. Olha a diferença. O que é abandonar? É você deixar o seu idoso o dia inteiro na frente da televisão, só porque está na sua casa, ou você colocar num ambiente no qual tem saúde física, saúde mental e saúde social, que tem inúmeras atividades, que o idoso não para nunca, que ele aprende instrumentos musicais, que canta, que faz yoga, que tem um monte de coisas. O que é abandono? Né? Então, é um case justamente porque é uma área que tem muito preconceito. E quando eu atuava lá, já era uma empresa de sucesso na questão específica do cuidado com o idoso, porque é um propósito muito sólido, mas não utilizava os outros clientes, não utilizava o familiar e nem a sociedade. Porque a sociedade é uma das grandes detratoras deste serviço. Não é o cliente em si, é a sociedade. Então, lá a gente fez uma estratégia para 3 clientes específicos, para o cliente idoso, para o cliente familiar e para o cliente sociedade. Então, é bem amplo o leque, e isso é o reconhecimento de entender o comportamento. Então, antes a família nem acompanhava nas redes sociais. Por quê? Preconceito. Imagina que eu vou falar que o meu pai tá numa casa de repouso. Nossa, que eu vou ser julgada, porque existe o preconceito. Então, o que eu faço para ajudar o cliente familiar a mostrar que foi a melhor decisão, que o abandono seria ficar em casa sozinho. Então, tá vendo? Sincronizar a experiência desses 3 tipos de cliente foi muito desafiador e muito legal para você ver. Então, hoje, nas redes sociais, a gente tem muitos netos seguindo no Insta, o Insta dessa casa de repouso, que é a Casa de Repouso Despertar, que fica lá em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E eles acompanham: eu quero ver meu avô, eu quero ver minha avó. Como assim, né? Eu não vi a foto dele hoje. E a gente posta, tem autorização de imagem, posta, faz atividades, o tempo todo sincronizando. Então, veja, sair de um ambiente no qual era abafado, eu não quero falar pra ninguém que tá ali, porque eu não vou... E agora não, eu exijo que o meu idoso apareça lá. É lindo de ver esse progresso. É lindo demais. Então, são os 2 cases que eu tenho muito xodó. Vários outros também, enfim. É injusto com os meus outros clientes, mas... mas eu quero resumir nesses, porque foram momentos bem desafiadores.
Ai, legal, Ellen. Muito obrigada por compartilhar com a gente esse case. Teremos outros momentos para você contar dos outros clientes. Estou à vontade. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar do podcast. Você quer deixar algum recado, deixar suas redes sociais? Quero. Por favor, gente, me siga nas redes sociais. Ellen Frota, ELLN, Frota, tudo junto. Lá eu compartilho todo dia um case de que o óbvio não existe. Que não basta a gente ter a visão, eu ter a visão no cliente. Eu, como empresa, eu preciso aprender a ter a visão do cliente. E lá eu coloco cases o tempo todo disso, então me sigam lá. Tem meu podcast também, se chama CX na Real, que eu fundei com essa dor de CX na teoria é lindo. E é lindo mesmo, real. CX na prática é terrível, porque existe essa resistência pela ausência de estratégia com pessoas. E tem muitos profissionais que se perdem no meio do caminho, porque tem esse choque, essa quebra de expectativas. Eu tive um apoio de todo mundo na hora que eu vendi o projeto, e depois todo mundo me virou as costas. Essa profissão é muito árdua, então o CX na Real tem esse propósito de mostrar a realidade nossa para quem atua ali com o CX, para a gente não desanimar no dia a dia. Tem cases, tem pessoas compartilhando como elas fazem, assim, o mundo real, de dor. A gente fala ali de dor, a gente não fala de coisas bonitinhas, é de dor. Então, acompanhem lá. Pra gente que atua e sente no dia a dia e tem essa vontade de largar, nossa, tem inúmeras outras profissões mais fáceis. Eu concordo. Agora, aonde a gente gera valor, né? Qual é o problema que a gente resolve? Não é obrigado por ninguém, é só escolher. Alinhamento de expectativas. Escolha quem você é como profissional, quem é o seu cliente e ajuste o seu como. É assim que funciona. Muito bom estar aqui com vocês, gente. Prazer mesmo, Luma. Obrigada, Ellen. Obrigada a todo mundo que nos assistiu e até o próximo episódio. Tchau, tchau.